Introdução às expressões idiomáticas em português. A riqueza de uma língua muitas vezes transcende a simples combinação de palavras, revelando-se nas expressões idiomáticas que povoam seu vocabulário. Em português, essa característica é especialmente vívida, com uma vasta gama de expressões que enriquecem a comunicação e conferem um toque cultural único à linguagem. Expressões idiomáticas são combinações de palavras cujo significado não pode ser deduzido a partir das definições individuais de cada termo. Elas possuem um sentido figurado que reflete a maneira de pensar, agir e perceber o mundo de uma determinada cultura. Essas expressões são uma parte essencial da comunicação cotidiana em português, permitindo que os falantes transmitam nuances, emoções e ideias complexas de maneira concisa e impactante. Algumas dessas expressões têm origens históricas ou folclóricas, enquanto outras surgem da sabedoria popular acumulada ao longo do tempo. Seja pela analogia com situações do dia a dia, pela combinação de elementos culturais ou pelo simples prazer estético das palavras, as expressões idiomáticas são um tesouro linguístico que merece ser explorado. Nesta exploração das expressões idiomáticas em português, vamos descobrir o significado por trás das palavras, explorar suas origens intrigantes e entender como elas enriquecem a língua ao criar imagens mentais vívidas e memoráveis. Ao aprender sobre essas expressões, mergulhamos não apenas na língua, mas também na mentalidade e na história das pessoas que a falam. Expressões idiomáticas são combinações de palavras que têm significados diferentes do sentido literal de suas partes individuais. Em outras palavras, o significado de uma expressão idiomática não pode ser compreendido apenas pela definição de cada palavra que a compõe, mas sim pela interpretação do conjunto como um todo. Essas expressões são usadas para transmitir ideias complexas, emoções, situações específicas ou conceitos culturais de uma forma mais concisa e figurativa. As expressões idiomáticas são uma característica importante de qualquer língua e muitas vezes refletem a cultura, história e experiências de um povo. Elas podem ser baseadas em metáforas, analogias, referências culturais ou até mesmo lendas locais. Devido à sua natureza figurativa, as expressões idiomáticas podem ser desafiadoras para aprendizes de línguas estrangeiras, já que seu significado não pode ser deduzido de maneira direta a partir das palavras individuais. Alguns exemplos de expressões idiomáticas em português incluem pegar o touro pelos chifres, enfrentar um desafio diretamente, bater as botas, morrer, ficar de olho, observar atentamente e dar o braço a torcer, reconhecer que está errado. Cada uma dessas expressões possui um significado figurado que vai além do significado literal das palavras envolvidas. As expressões idiomáticas desempenham um papel fundamental na comunicação eficaz, uma vez que permitem que os falantes transmitam conceitos complexos de maneira vívida e memorável. Além disso, elas também adicionam cor e autenticidade à linguagem, refletindo a criatividade e a diversidade do uso linguístico. As expressões idiomáticas, também conhecidas como expressões idiomáticas ou ditados, são frases ou expressões que têm significados diferentes do seu sentido literal e são usadas em um contexto cultural ou linguístico específico. Elas desempenham um papel importante na riqueza da língua e na comunicação entre falantes nativos. A origem das expressões idiomáticas pode variar amplamente, mas geralmente se relaciona com a história, cultura, mitologia, tradições e eventos históricos de uma região. Aqui estão algumas das principais origens das expressões idiomáticas em português. 1. História e cultura. Muitas expressões idiomáticas têm raízes históricas e culturais. Por exemplo, a expressão dar com os burros em água pode ter origem na época em que burros eram usados para transportar mercadorias e se eles caíssem na água, a carga seria perdida. 2. Mitologia e religião. Algumas expressões têm origem em histórias mitológicas ou religiosas. Por exemplo, a expressão vender a alma ao diabo tem origem em crenças religiosas sobre pactos demoníacos. 3. Eventos históricos. Algumas expressões idiomáticas se originam de eventos históricos específicos. Por exemplo, a expressão água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, pode ter origem na ideia de que a água, ao gotejar continuamente sobre uma pedra dura, eventualmente a desgasta. 4. Tradições e folclore. Expressões idiomáticas também podem se originar de tradições culturais e folclóricas.
Por exemplo, a expressão entrar de gaiato no navio pode ter relação com histórias de piratas e marinheiros. 5. Metáforas e imagens. Muitas expressões idiomáticas são baseadas em metáforas e imagens que foram incorporadas à linguagem ao longo do tempo. Por exemplo, a expressão matar 2 coelhos com uma cajadada só é uma metáfora que descreve a ideia de alcançar 2 objetivos de uma vez. 6. Evolução linguística. Às vezes, as origens exatas das expressões idiomáticas são difíceis de rastrear e podem se perder na história da língua. Elas podem evoluir ao longo do tempo, à medida que as palavras e os significados mudam. Lembrando que a origem de algumas expressões idiomáticas pode ser incerta ou controversa, pois a linguagem é um fenômeno vivo e em constante evolução. Portanto, a origem exata de algumas expressões pode permanecer desconhecida ou objeto de debate. Espanhol. Estar em las nubes literalmente, estar nas nuvens, significa estar distraído ou pensativo. Costar o ojo de la cara literalmente, custar um olho da cara significa ser muito caro. Francês. Avoir le cafard literalmente, ter a barata significa estar deprimido. Casser les oreilles literalmente, quebrar os ouvidos, significa fazer muito barulho ou ser irritante. Alemão. Daliek der Asi impfeffer literalmente, aí está a lebre na pimenta, significa aí está o problema. Das Gelb von Ei literalmente, o amarelo do ovo significa o melhor ou o mais importante. Italiano. Essere ao verde literalmente, estar no verde significa estar sem dinheiro. Prendere o touro per le corna literalmente, pegar o touro pelos chifres, significa enfrentar uma situação de forma decisiva. Chutar o balde significa desistir de algo ou agir de forma impulsiva. Ficar de mãos abanando, significa sair de uma situação sem obter nada. Lavar as mãos, significa se isentar de responsabilidade por algo. Puxar a brasa para sua sardinha, significa agir em benefício próprio. Pagar o pato, significa ser responsabilizado por algo que não fez. Matar 2 coelhos com uma cajadada só, significa resolver 2 problemas com uma única ação. Fazer vista grossa significa ignorar algo de propósito. Chorar as pitangas, significa reclamar ou lamentar algo. Cair do cavalo, significa perceber que estava errado sobre algo. Ficar de olho, significa estar atento a algo ou alguém. Muitas expressões idiomáticas em espanhol e italiano compartilham características semelhantes com o português devido às origens latinas comuns dessas línguas. Isso inclui o uso de metáforas e imagens para transmitir significados não literais. Expressões como estar em las nubes, estar nas nuvens, e dar em eu clavo, acertar no prego, em espanhol têm equivalentes diretos em português. Da mesma forma, expressões como chiudere um occhio, fechar um olho, e prendere o touro per le corna, pegar o touro pelos chifres, em italiano têm equivalentes em português que usam metáforas semelhantes. Embora as palavras específicas variem de um idioma para outro, a estrutura e o uso de expressões idiomáticas em espanhol e italiano muitas vezes se assemelham ao português devido às raízes latinas compartilhadas. Essa semelhança pode facilitar a compreensão para falantes de línguas latinas quando se deparam com expressões em outros idiomas dessa família linguística. Aprender expressões idiomáticas é importante por várias razões. Compreensão cultural. As expressões idiomáticas muitas vezes têm raízes profundas na cultura de um país ou região. Aprender essas expressões ajuda a entender melhor a mentalidade e a história do povo que as utiliza. Comunicação eficaz. Muitas vezes, as expressões idiomáticas são usadas para transmitir ideias complexas ou sentimentos de maneira sucinta. Ao conhecê-las, você pode se comunicar de forma mais eficaz e precisa. 3. Contexto real. Quando você interage com falantes nativos de um idioma, é provável que encontre expressões idiomáticas em conversas cotidianas. Compreender essas expressões torna suas interações mais naturais e autênticas. Leitura e audição. Se você deseja ler livros, assistir a filmes ou ouvir músicas em um idioma estrangeiro, muitas vezes encontrará expressões idiomáticas. Conhecê-las amplia sua capacidade de compreensão e apreciação da cultura e literatura daquele idioma. Expressão pessoal. Usar expressões idiomáticas em seu discurso pode torná-lo mais fluente e expressivo em um idioma. Isso permite que você se comunique de maneira mais rica e sofisticada. Viagens.
Quando você viaja para um país onde o idioma é falado, o conhecimento de expressões idiomáticas pode ajudar a facilitar sua experiência. Os locais geralmente apreciam quando estrangeiros fazem um esforço para entender e usar expressões locais. Desenvolvimento linguístico. Aprender expressões idiomáticas também ajuda no desenvolvimento de sua habilidade geral no idioma, incluindo vocabulário, gramática e pronúncia. Humor e criatividade. Muitas expressões idiomáticas são usadas de forma humorística ou criativa. Conhecê-las pode tornar sua comunicação mais interessante e enriquecer seu senso de humor no idioma. Em resumo, aprender expressões idiomáticas é uma parte importante do aprendizado de um idioma e contribui para uma comunicação mais eficaz e rica, bem como para uma compreensão mais profunda da cultura e da língua em questão. Em conclusão, aprender expressões idiomáticas em um idioma estrangeiro é fundamental para uma compreensão mais profunda e autêntica da língua e da cultura associada a ela. Essas expressões não apenas enriquecem nossa capacidade de comunicação, tornando-a mais precisa e rica, mas também nos conectam às tradições, histórias e peculiaridades de um povo. Além disso, o conhecimento de expressões idiomáticas aprimora a nossa habilidade de ler, ouvir, falar e escrever no idioma, tornando-o uma parte essencial do domínio linguístico. Portanto, ao embarcar na jornada de aprender um novo idioma, vale a pena dedicar tempo e esforço para entender e incorporar as expressões idiomáticas locais, enriquecendo assim nossa experiência linguística e cultural.